Então, continuando. Eu disse que ia parar daquele ponto, mas eu não vou parar daquele ponto. Eu vou começar em outro ponto. Eu vou analisar um pouquinho rapidamente os últimos governos brasileiros, FHC, Lula e Dilma, tá? E mostrar que essa bolha de capital especulativo que já existia, né? Ela é a solução também nesse sentido. Por quê? Porque os BRICS emergiram, eu já expliquei para você, muito porque eles valorizaram suas moedas pela demanda criada por essa bolha. Essa bolha de capital especulativo, ela vai para os países que oferecem juros, e ela foi, então os emergentes começaram a oferecer juros e subiu as moedas dos países, melhorou suas relações de troca e eles começaram a ascender, a emergir. Mas por que os Estados Unidos não fez isso? Eu já expliquei brevemente. Porque os Estados Unidos, como o país líder, né, ele evoluiu a um ponto que ele se tornou um capitalista maduro, ou seja, ele foi ao máximo que um país capitalista pode ir, de tal maneira assim que o sistema financeiro deles, que é o centro do sistema capitalista, é o dinheiro. Na verdade, o centro do capitalismo é a mercadoria. E assim como o centro do sistema feudal era a terra, no capitalismo é a mercadoria que é o centro, porque é o sistema do mercador, do comerciante, é a mercadoria, né? Quando eu falar da moeda, eu vou falar da mercadoria. Por quê? Porque a moeda é uma espécie de mercadoria. Então, a moeda é a mercadoria que compra todas as outras mercadorias. Então, se a mercadoria, segundo Marx, tem um fetiche, um feitiço, né? A moeda tem um super feitiço. Então o centro do sistema coração é a moeda, e são os bancos. Então os bancos nos Estados Unidos, eles foram ao máximo, eles conseguiram botar para dentro dos bancos toda a população dos Estados Unidos. Mas tu não põe para dentro do banco porque tu gosta, é porque tu quer ter lucro. Então o americano paga juros. Praticamente todas as famílias americanas pagam juro. Saiu no livro do Piketty que assim, o patrimônio médio do americano é zero e levemente negativo, né? Se tu imagina que os maiores milionários do mundo estão nos Estados Unidos, facilmente tu conclui que a população em geral ela tem patrimônio negativo nos Estados Unidos. Mas significa o quê? Que ela não tem carro, não tem casa, ou não tem roupa, ou não consome? Não, eles têm carro, têm casa, consomem e têm roupa. Significa simplesmente que tudo está financiado, tudo está alienado para o banco, para a financeira. E ela pagou um juro sobre isso. Então o juro lá nem pode ser muito alto. Se ele for muito alto, tu vai causar um gasto, né, alto do cidadão. E ao mesmo tempo tu vai inibir o consumo, ele vai consumir menos, e isso é horrível para a economia. Então os Estados Unidos, como o país mais maduro do capitalismo, ele não consegue competir com os emergentes no oferecimento de juros, né? Enquanto que aqui no Brasil, se tu aumenta a Selic, por exemplo, as pessoas raciocinam assim: se tu aumenta a Selic, tu vai dar lucro para o banco. Eu já expliquei lá no vídeo sobre juros que não, que quando tu aumenta a Selic, por exemplo, tu inclusive prejudica o banco, porque é o custo que ele te paga do dinheiro, certo? E por que existe uma diferença tão grande no Brasil entre a taxa básica de juros e o juro que os bancos cobram? Essa diferença se chama spread. Por que o spread no Brasil é tão alto, né? Os economistas dizem, não, porque o Brasil é ineficiente. Eles esquecem de olhar que tem que ser feita essa comparação, pessoal, entre os países na mesma situação, que são os emergentes, que eles não têm um grau de bancarização, digamos assim, da sua população tão grande quanto os Estados Unidos. Então, só uma parcela pequena está dentro dos bancos. Então, os bancos não conseguem operar sem um spread alto. Vocês me entendem? Não é porque eles são maus, é que os bancos de fora vieram para o Brasil e não conseguiram baixar o spread. Porque aqui a realidade é outra. Vocês me entendem? Mas isso tem uma vantagem, porque quando tu sobe o juro básico no Brasil, tu não repercute imediatamente no juro de mercado. O juro de mercado é alto, mas tu baixa a Selic, tu sobe a Selic é um componente muito pequeno nos custos dos bancos brasileiros, vocês me entendem? De tal maneira que se tu subir muito a Selic, digamos, suba a Selic, tu não vai provocar um aumento muito grande nos juros de mercado. A Dilma, lembra que ela chegou e baixou a Selic
E ela esperou que os bancos baixassem os juros de mercado. Eles não baixaram, ela brigou com eles, brigou um monte em rede nacional, vocês me entendem? E os bancos disseram o quê? Olha, tu pode levar um cavalo na beira do rio, mas tu não pode obrigar ele a tomar água. O que ele está querendo dizer para Dilma? Tu pode mudar a Selic, mas não pode nos obrigar a alterar um juro de mercado, porque é o mercado que controla o juro, entende? Da mesma maneira que o mercado controla o preço das coisas no mercado, que a gente vai fazer compras, etc, etc. Nós não somos uma economia tabelada, juros e preços. Somos um mercado, né? Então a gente tinha que olhar que essa possibilidade de aumentar juros que tem o Brasil, que tem a Rússia, que tem a China, sem provocar um grande problema na economia, um problema muito grande na economia, é uma vantagem que nós temos em relação aos Estados Unidos. Porque a gente põe o sistema deles contra a parede. Por quê? Porque a gente começa a crescer o valor da nossa moeda e a gente quebra o sistema deles que deprecia o valor do que nós produzimos. Vocês me entendem? E foi isso que de fato aconteceu. Não foi só o Lula. Começou com o FHC. Começou, na verdade, com o Marcílio Marques Moreira. Quando ele veio em outros países, ele disse, não, a gente vai oferecer juros e vai atrair capital, porque hoje tem um monte de capital no mundo. E, de fato, isso começou a funcionar. E os BRICS vieram, né? Os BRICS vieram, não. Os países outrora subdesenvolvidos se tornaram emergentes e começaram a emergir. Certo? O Brasil nunca cresceu tanto nos últimos anos e nunca teve números tão bons no mercado externo, certo? Do que quando ele tinha juros super altos. De que quando ele tinha o valor do real tão valorizado como foi, por exemplo, quando a Dilma assumiu o governo, o dólar estava 1,65 e a economia a milhão. Né? Então, o The Economist botou na capa, a The Economist, né? O Brasil como um foguete em direção ao espaço. Todo mundo dizia, agora vai disparar, porque tinha tido uma crise e o Brasil foi uma marolinha, lembra? E o que ele fez? Ele baixou juros na hora da crise? Não, ele aumentou os juros na hora da crise. Ele aumentou a Selic na hora da crise. Por que tu aumenta a Selic? Para proteger a tua moeda, para o capital aqui não fugir, para vir mais gente para cá. Vocês me entendem? Porque isso aprecia a tua moeda. E se tu gasta um pouco de juros, o governo gasta um pouco de juros, vale a pena pelo reflexo que isso tem. E além do mais, pessoal, o governo não gasta esses juros. A dívida pública, tu não paga os juros da dívida. Né? O cara que compra títulos, né, o governo não paga com recursos de impostos. Ele paga com emissão de novos títulos. E se o Brasil tem credibilidade, os títulos do Brasil eram facilmente colocados no mercado. Além do mais, o juro, a Selic, ela ia naturalmente baixar, ela já estava baixando. Quando tu torna um país rico, com credibilidade, certo? Tem uma dívida soberana. O que é a dívida soberana? É aquela emitida na tua própria moeda. Tu tem uma dívida soberana e ela tem previsibilidade. Tu começa a baixar o juro, as pessoas continuam. Até porque a tua moeda valoriza, ela valoriza frente ao dólar, ano a ano. Então tu ganha a valorização da tua moeda mais o juro. Então tu vai baixando o juro, o capital não foge e a tua moeda continua apreciada. Vocês me entendem? Então é outro funcionamento do mundo. Não é mais o funcionamento antigo, porque agora se constituiu uma bolha de capital volátil que não obedece aos Estados Unidos nem a ninguém. Vocês me entendem? E em vez de olhar negativamente, eu tenho que olhar como uma força do novo mundo que veio aí, que ele pode ser usado para o benefício de todos, inclusive para estabelecer um sistema não hierárquico. Tu não quer destruir os Estados Unidos, mas tu quer tirar esse privilégio exorbitante que ele tem, né? De ficar a moeda sempre apreciada e ele fazer juros baixos lá para o seu cidadão. Mas isso é um privilégio exorbitante. E essa coisa que surgiu meio sem ninguém pensar, essa nave, ela começou a voar sem ninguém pensar. Ela, pum, foi ao chão. A culpada é a Dilma, então. Não, né, pessoal? Não é simplesmente a Dilma, mas é o velho mundo resistindo de diversas maneiras. Ele resiste de diversas maneiras, através do FBI aqui no Brasil, agora está aparecendo, né? Mas isso é óbvio, porque os Estados Unidos
sempre fizeram e sempre farão isso enquanto eles puderem, né? Eles procuram não deixar nenhuma cabeça se levantar, porque eles são o cacife com o Big Stick, entendeu? Mas não só isso, as velhas leis também, incutidas na cabeça dos próprios emergentes, fizeram com que se adotasse políticas que boicotaram o funcionamento dessa nave, vocês me entendem? E aí o Brasil era um dos pilares do BRICS. O BRICS era o quê? Brasil, Rússia e China-Índia, digamos. Que eu diria assim, a China-Índia é o poder econômico, mas já manta, crescendo cada vez mais. A Rússia é o poder militar, até a herança, né, do Oriente ali, mais guerreiro, né, dos mongóis, né, vamos dizer assim, armado até os dentes, é o poder militar, né? E o Brasil? O Brasil é a parte ocidental, então ele é o espírito dos BRICS, ele era a criatividade dos BRICS, ele era aquele lado que o Ocidente tem, de não estar muito no concreto, mas ele é muito imaginativo, ele voa por cima do concreto, né? Que nós falamos, que nos tira a produtividade de fazer, mas não dá uma grande produtividade de criar, que é o Ocidente. Então o Brasil era o espírito dos BRICS. Quando ele começou a se ressentir, ele começou a faltar, os BRICS ficaram sem um pé e eles pararam, né? Eu estou dizendo que os BRICS, né, os países dos BRICS e o mundo, que a grande maioria, pessoal, a emergência desse novo mundo que vai ultrapassar o modelo antigo hierárquico, que vai estabelecer um modelo, digamos, de múltiplas cabeças, de múltiplos centros, de igualdade no mundo, ele não tem aliados só no Brasil, na China ou na Rússia. Aliás, aqui tem adversários deles também. E nos Estados Unidos, uma grande parte da população quer esse novo mundo. Só que o que acontece? Eles não entendem muito bem, vocês me entendem? E no meio dessa confusão, no meio desse tempo de monstros, as pessoas ficam com medo. Então elas se agarram no velho mundo, vocês me entendem? E a esquerda também não tem clareza. Ela quer fazer um outro mundo. Mas as pessoas não entendem que outro mundo que a esquerda quer. Elas olham lá o que foi feito na União Soviética e dizem aquilo não serve. Vocês me entendem? E a China? Pois a China também eu não conheço, sabe? Eu não consigo entender o modelo chinês, né? E a esquerda, o que ela parece querer? Ela parece querer acabar com as empresas. Ela parece querer acabar com o lucro. Ela parece querer acabar com os bancos. E as pessoas olham assim e dizem, mas como que vai existir um mundo? Eu não estou entendendo. Então não vai ter mais empresa, não vai ter mercado, não vai ter mais iPhone, não vai ter mais... Vocês me entendem? Então, a esquerda tem que entender que construir esse novo mundo que ela quer não significa acabar com o mercado, pelo contrário. O mercado vai inclusive bombar com a esquerda comandando, ou com essa nova visão de mundo comandando, o mercado vai bombar. Por quê, pessoal? Porque muito mais pessoas vão ser inseridas dentro desse mercado. Vocês me entendem? De modo que nós estamos numa transição. Até isso clarear muito bem, vai ser esse tempo de monstros. Mas daqui a pouco esse novo mundo, ele vai resistir, ele já está resistindo, né? Ele tem que resistir, ele vai resistindo, daqui a pouco o velho mundo vai começar a entender o novo, e vai começar a afrouxar um pouquinho os controles, e o novo mundo vai emergir. Sempre foi assim que aconteceu, e eu acredito que dessa vez será assim de novo. Eu queria também que esses vídeos servissem para quem me acompanha, ter um bônus, né? Financeiro, inclusive, né? Eu não sei se vocês gostam de dinheiro. Apesar de eu ser de esquerda, eu gosto de dinheiro também, né, pessoal? É bom porque o dinheiro não traz felicidade, mas ele manda entregar em casa. A gente liga, entrega aqui, por favor, né? Então é bom, é legal. É bom se todo mundo tivesse dinheiro, né, pessoal? No mundo. Todo mundo pudesse pedir tudo em casa, sair, viajar, confraternizar, fazer festa, porque tem produtos para todo mundo, que é essa utopia que eu estou dizendo que é possível. Só que até ela chegar lá, o mundo vai mudar muito, certo? E agora ele está trancado. Mas quando ele começar a funcionar plenamente, quem se colocou adequadamente, segundo as regras do novo mundo, vai ter grandes ganhos, grandes ganhos. Eu queria ensinar também
daqui a pouco para vocês como se posicionar para ganhar, inclusive, quando esse novo mundo começar a funcionar. Porque ele vai começando aos poucos, aos poucos, aos poucos, quando tu vê ele já está funcionando. Vocês me entendem? E quem se posicionar agora pode, inclusive, ter ganhos. Certo, pessoal? Mas isso eu vou dizer adiante. Eu vou manter vocês presos aqui, né? Baseado na cobiça de vocês, certo? Vou fazer muito vídeo antes de contar como que vocês podem ganhar com o advento desse novo mundo. Um abraço, pessoal!